Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Você também que está em casa, seja bem-vindo a esta Santa Missa. Meus irmãos, hoje o Brasil também está em festa, porque comemoramos estes mártires, estes homens que entregaram a sua vida a Deus, que não negaram a sua fé. Santo André Soreval, natural de São Vicente, aqui em São Paulo, litoral paulista, e foi em missão para o Rio Grande do Norte, para evangelizar. Juntamente com Ambrósio, outro sacerdote, e leigos, testemunharam a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidavam das almas, viveram a solidariedade com os pequeninos, com os pobres, com os fracos. E foi isso que falou o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, houve ali um questionamento por parte de um mestre da lei para com Jesus, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus apresentou para ele os mandamentos. O que está escrito na palavra de Deus? Como lês? E ele leu então, que era para amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o empenho, e também amar o próximo. E Jesus disse a ele: está aí, faça isso e você vai viver. Faça isso e você vai herdar a vida eterna.
Mas aquele mestre da lei, ainda querendo cutucar Jesus, disse a ele: mas quem é o meu próximo? E Jesus contou esta parábola do bom samaritano. E quando nós lemos, né, principalmente nós sacerdotes, acho que quem já está na caminhada também, né, sente um pouquinho, né? Puxa vida, o sacerdote não foi e não cuidou daquele homem. Aquele levita, né, que acreditava em Deus, também não parou para cuidar daquele homem. Um samaritano, um estrangeiro, alguém que era deixado de lado, cuidou daquele homem. Meus irmãos, este evangelho tem muitos detalhes aqui interessantes e bonitos. Eu vou destacar apenas alguns aqui. Mas, por exemplo, quando a leitura diz, Jesus conta esta história, dizendo que certo homem, descia de Jerusalém para Jericó. Aqui já tem uma simbologia, uma teologia bonita. Porque o que é Jerusalém? A cidade santa. O que é Jerusalém? A terra do alto, a Jerusalém celeste. Aquele homem descia, saiu da terra santa, saiu da graça de Deus e descia para Jericó, a cidade baixa. Ou seja, sair da graça de Deus é se colocar em perigo. E aquele homem se colocou em perigo e caiu nas mãos de assaltantes. Aquele homem foi espancado, foi dado quase como morto. Por isso que o sacerdote passou, está quase morto mesmo, então tchau. Aquele levita também, a mesma coisa, deu a volta. Mas o samaritano foi capaz de parar. E aqui nós temos alguns detalhes também interessantes dessa parada deste samaritano. Chegou perto, viu, sentiu compaixão e cuidou. Meus irmãos, quais são os samaritanos? Aliás, nós devemos ser esses samaritanos. E quais são essas pessoas que estão também à margem? Que também já foram espancadas, que também já foram assaltadas e que estão à beira do caminho. E quantas vezes nós reagimos assim também? Já está perdido mesmo. Por que eu vou me importar? Quantas vezes nós sacerdotes também, né, acolhemos alguma ligação de alguém que está lá na UTI, está quase na beira da morte? Não, mas para que ir lá? Não, tem que ir lá. Tem que ir lá dar a unção dos enfermos. Tem que ir lá assistir com os últimos sacramentos. E tem gente que vai embora mesmo, né? Graças a Deus, mas foi com sacramento. E tem gente que se recupera. É a graça do sacramento, não é? Mas nós não podemos deixar com que as pessoas passem desapercebidas da nossa vida. Seja na UTI, no leito de hospital, seja no nosso dia a dia. Quantas pessoas precisam de um bom samaritano e esse bom samaritano sou eu, é você? Quantas pessoas, volto a dizer, foram assaltadas, estão doentes, estão à beira do caminho e não precisam, entre aspas, de muita coisa não, viu? Chegou perto, viu, sentiu compaixão, aproximou-se, cuidou. Meus irmãos, não é só o governo que é responsável por isso, por aquilo, dos doentes, dos acamados, todos nós somos responsáveis. É claro que nós esperamos que aqueles que têm, que estão administrando, que eles administrem e que eles façam bem. Mas todos nós devemos ser responsáveis, uns pelos outros. Responsáveis materialmente, responsáveis espiritualmente. Tem gente morrendo
por falta disso ou daquilo, de algum material, de algum alimento, mas tem muita gente também morrendo espiritualmente, porque está sem Deus. E essa é a pior morte. E quem pode dar Deus para essas pessoas, senão os filhos de Deus, senão nós? Meus irmãos, estejamos atentos àqueles que estão à beira do caminho. Não precisamos fazer muitas coisas não, viu? Só dar atenção, já é muita coisa. Só parar para ouvir, já é muita coisa. Talvez já é aquilo que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha necessita. Que o Senhor nos ajude a ter compaixão, a nos aproximar e a cuidar dos nossos irmãos, materialmente e espiritualmente. Os santos mártires que nós comemoramos hoje, André Soreval, Ambrósio, Mateus Moreira e outros 69 mártires, eles se preocuparam. Eles também foram caridosos. O martírio e o não negar Jesus Cristo foi uma grande caridade para com também a nossa fé, para com a nossa fé. Por causa da fé deles, por causa da fé dos mártires, nós também estamos aqui. Que nós também sejamos solidários com eles. Eles testemunharam Jesus Cristo, que nós também testemunhemos Jesus Cristo. Eles sofreram por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós também soframos por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Com palavras, professemos a nossa fé. Com a nossa vida, professemos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus pela caridade desses mártires. Por causa da fé deles, quantos ali no Rio Grande do Norte e também em todo o Brasil. Então vale a pena ser de Deus. Então vale a pena ser de Jesus Cristo. E Mateus Moreira, não é? O jovenzinho, também deu um grande testemunho. Nega Jesus Cristo, nega Jesus Cristo. Não negou a Jesus Cristo. Teve o seu coração arrancado pelas costas. Dá para imaginar isso? Dá até um arrepio, né? Até um negócio. Teve o seu coração arrancado pelas costas. Mas ali ele também louvou a Deus, louvando o Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, ele teve o coração arrancado? Não teve. Seu coração estava em Deus. Os algozes tentaram arrancar, mas ali era só um órgão humano. O seu coração estava em Deus. Meus irmãos, o nosso coração precisa estar em Deus, para poder também dar a nossa vida, como Mateus, como André, como Ambrósio, como os outros mártires. Sejamos solidários também hoje com tantos irmãos e irmãs. Vamos dar atenção, vamos cuidar, vamos nos ajudar. Esse é o grande testemunho de fé que nós precisamos e podemos dar hoje, diante de tantos que estão aí à margem da sociedade. Estendamos a mão, abramos o nosso coração a esses que estão caídos, que estão sem pão, sem água, que estão sem Deus. E quem pode dar Deus? Os filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.